P sepejam pemo e petupê bem p vim pedupê a um p eive penipê da pebra peçou p pode pcast. Traduzindo, sejam muito bem-vindos ao Avenida Brasil Podcast, onde tudo passa por aqui. Quem tá falando aqui para vocês é Glaucio Carvani. E Edgar Veloso. Edgar Veloso tá aqui conosco de novo. Isso aí. E hoje nós não vamos contar com a presença do Wendelzinho, nosso fofinho, né? Nosso gordinho de estimação, né? O nosso peludinho. Na verdade, o Wender tá atrás aqui de mim, aqui fazendo linguagem de sinais aqui, na verdade. É sério, cara? Por que ele tá fazendo isso, cara? Tá fazendo linguagem de sinais aqui, porque o nosso tema de hoje qual é, Glaucio? A linguagem oculta, secreta e principalmente criptografia. É, por isso que não dá pra entender nada que o Wender tá falando mesmo. Ele tá criptografado. Você já fez alguma vez, né, já utilizou uma linguagem oculta, secreta pra se comunicar com alguém, cara? Claro, óbvio, sempre, né? Acho que desde a escola, né? Na verdade, começa com cola, né? A gente aprende a linguagem secreta colando na escola, né? Caraca, bicho. Mas como é que você fazia a cola? Você pegava lá, botava números e letras e números, era uma coisa assim, cara? Um monte de coisa. E cada turma, cada série era uma cola diferente, né? Pra cada um era uma cola diferente. Mas então, o ponto interessante, né, sobre esse assunto da linguagem oculta e secreta, né? E principalmente falando sobre criptografia, que é uma das coisas que a gente mais ouve hoje, é com relação ao entendimento sobre isso, né? Por exemplo, a criptografia é uma forma de embaralhar a mensagem, né? Ou transformar ela em um tipo de dado onde um receptor consiga pegar aquela informação e transformar ela de volta na mensagem original. O conceito de comunicação é exatamente esse, né? É onde o locutor da mensagem, ele passa uma mensagem e o translocutor, né, o receptor da mensagem, entende essa mensagem. Então, da forma que se comunica, né, esse é o conceito básico da comunicação, o que você fala, a outra pessoa entende, exatamente a mesma coisa. E o que você está falando sobre a criptografia é uma forma de eu conseguir me comunicar com você sem que mais ninguém possa entender essa mensagem. Isso aí, eu não entendi nada, tudo bem. Isso aí, tudo bem. Esse é o conceito. Mas então, falando um pouquinho aí do passado aí, a gente tem, né, os egípcios com aqueles hierógrafos, temos os fenícios, que criaram um tipo de comunicação que é extremamente criptográfica, né? Porque nos dias de hoje a gente não consegue decifrar algumas informações ali, né? É verdade. Graças à Pedra de Roseta, né, que a gente conseguiu decifrar o que eram os aeroglifos. Porque até antes da Pedra de Roseta, eu não tinha... A humanidade não tinha conhecimento exatamente do que era a comunicação egípcia. Cara, que coisa legal, né? A Pedra da Roseta, né? Que nome interessante. Deixa a Roseta saber disso. Mas é interessante porque a gente já percebe que a humanidade já vem trabalhando com isso, de tentar manter uma comunicação sem que outras pessoas saibam, né? Montar ali uma linha, né? Um telefone sem fio e no final as pessoas que estão ouvindo aquela conversa não entendem nada. Eu acho que os nossos ouvintes já fizeram ou já participaram de alguma situação dessa, né? Com toda certeza. Trazendo um pouco pra cultura pop, né? Tem um filme chamado O Jogo da Imitação, que é excelente. Esplêndido, por coincidência, eu assisti ontem esse filme. Eu reassisti ontem esse filme. Conta a história de Alan Turing. Passa-se na Segunda Guerra Mundial, aonde os alemães estavam se comunicando e estavam ganhando a guerra exatamente por causa disso. Eles tinham uma máquina e essa máquina, ela criptografava, eles mandavam códigos criptografados e só os alemães que tinham essa tecnologia para criptografar e descriptografar essa mensagem. A máquina era Enigma, não sei como pronuncia em alemão. Mas, não, a máquina Enigma, tá? Era realmente essa máquina que os alemães criaram para manter estabelecer essa comunicação de ponto a ponto e realmente fazer com que os inimigos não soubessem o que eles estavam tratando, quais eram os planos
que eles estavam arquitetando. E aí o Alan Turing, que era um matemático, conseguiu criar uma fórmula depois de bastante tempo, né, para conseguir decodificar. E por causa disso, graças a isso dali, os ingleses conseguiram sair na vantagem, né, contra os alemães. Se não fosse Alan Turing, provavelmente os alemães tinham ganhado a Segunda Guerra. Caramba, que coisa curiosa, né? Mas também temos a série, né, da Netflix, lá, o Black Mirror, né, com um episódio que trata exatamente dessa parte de criptografia, né, e de informações que vazam, porque houve a quebra dessa criptografia. E é muito interessante, né, a gente saber que nem sempre essas comunicações criptografadas elas são garantidas, são 100% incriptografáveis, né? Olha eu aí falando É verdade. Mas tratando aqui dessa parte da cultura pop, a gente vê no nosso dia a dia, né, outras formas de comunicação que também são criptografadas de certa forma, né? Que é a Libra, por exemplo, a linguagem de surdo e mudo. Ou seja, só surdo e mudo conseguem entender aquela comunicação, né? Ou quem estudou. Infelizmente, né? Infelizmente, porque eu acho que parte pela essa questão da inclusão social, exatamente todo mundo poder compreender o que fala, né? Compreender e poder se comunicar também. É ruim termos somente a Libra, né, separado das outras linguagens universais de sinais. E também é muito ruim de você por exemplo, um surdo pedir informação e não conseguir se comunicar. Então, eu tava na rua, um surdo foi me pedir informação, levantou o dedo do meio pra mim, eu interpretei como eu te amo, em linguagem de surdo e mudo. Não sei se tá certo. Ele fez assim pra mim, ele levantou o dedo do meio. E eu interpretei como muito obrigado, eu te amo. Cara, eu não sei, cara, se essa foi bem a linguagem, não. Antigamente, os romanos, quando botava dedo pra cima, o cara vivia. Dedo pra baixo, né, o polegar pra baixo, o cara morria. Não, o dedo do meio, eu acho que é pra outra, eu acho que é pra outra finalidade. Eu interpretei como muito obrigado, eu amo você. É importante, isso é importante. Cara, eu tive uma experiência de encontrar com um amigo, né, no centro aqui do Rio. E a gente começou a conversar sobre a nossa área de trabalho. E, cara, a gente tava parado assim na frente do nosso prédio, né? Do prédio onde eu tava trabalhando, foi onde eu encontrei com ele. Uhum. E como estávamos falando sobre Java, né? Que é uma linguagem de programação. E a gente tava ali trocando ideias, falando sobre métodos, coisas que só programador conhece. Extremamente técnico. Cara, aí tinha uma menina que tava do lado da gente, tava fumando. De repente a garota olhou pra gente assim e falou assim: cara, vocês são muito doidos, cara. A conversa de vocês, assim, não dá pra entender nada. Ela levantou também o dedo do meio, que se foi obrigado, eu te amo. Eu acho que quase que a gente levantou o dedo pra ela. Falei assim, pô, tu tá querendo participar da conversa? De que forma, cara? Isso não faz sentido. Se ela reclamasse do dedo levantado, tu falaria, não, é o muito obrigado, eu te amo. Não, assim, e é interessante porque a gente acaba vendo aí a comunicação quando ela parte para a condição de você estabelecer um código secreto, uma criptografia com uma pessoa, né? E as pessoas que estão em volta, elas são excluídas, porque exatamente, você acaba mantendo contato somente com aquela pessoa. E aí fica a pergunta, né? Você já excluiu alguém, Edgar? Não, sempre. Anão sempre ou um anão pequeno? Não, ou sim sempre? Não, eu falo no tom de voz mais alto, aí eles não entendem. Olha isso, hein? Eles não alcançam o grau da conversa. Que isso? Mas sim, o Glaucio, como eu sou ligado à área da aviação, sou piloto também, outras coisas que eu não faço direito, mas a comunicação, por exemplo, na aviação, ela é importantíssima, né? Sem ela, você causa acidentes. Então, a comunicação tem que ser muito clara e muito precisa, né? Por isso, na parte da aviação, por exemplo, se usa o alfabeto fonético, que é usado no mundo todo, né? Alfa, Bravo, Charlie e assim por diante. Cara, sempre quando eu escuto isso, eu lembro do papatango, sabe? Papatango é o prefixo do avião, que é um avião monomotor. Tem uma especificação dele lá, é monomotor até uma certa cilindrada lá, e aí realmente é papatango. Tinha uma do Chaves, cara, que eu adorava, cara. Que virava assim, marmota 2, marmota 2, marmota...
fazia lembro tipo um telefonezinho assim com a mão e Marmota 2, Marmota 2. Eu lembro dessa. Era ótimo, desse episódio. Meu pai e meu avô, meu pai ele é telegrafista, né? E eu tenho a gente tá falando sobre experiência, mas eu me lembro de muito criança, antes de eu aprender a ler e escrever, meu pai pegava, era uma das formas de carinho do meu pai pegava e falava assim, vem cá com o pai, aí botava umas fitas, cara, do código Morse, né, e ficava lá, pi, 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 vírgula. Cara, imagina se a gente fosse... Vírgula. Não sei nem se tá certo, tá? Meu pai, meu irmão e meu avô, eles se comunicavam, cara, e era o inferno. Ficava a gente na sala, ficava meu avô com um caderninho lá, e meu pai xingando a gente lá em código Morse. Cara, eu lembrei do desenho do Pica-Pau. Acho que é da Turma do Pica-Pau, que o cara tá assim, o telegrafista. É telegrafista, não é isso? Isso mesmo. Aí ele tá assim, né, anotando, né? E aí o sargento vira assim pra ele: o que foi que eles falaram? Aí o cara pega o papel e. A criptografia aí não funcionou. A descriptografia não funcionou, cara. Muito boa, muito boa. Mas seria engraçado, né? Se a gente fosse fazer o podcast hoje, né? Aí você me responde. Com código Morse, acho que pouca gente ia entender. E entender o nosso podcast lá, provavelmente a gente ia receber muito dislike. Não, pessoal, a gente não vai fazer com código Morse. Mas, puxando aqui já para um pouquinho mais para atualidade, né? Hoje a gente, nós temos hoje a tecnologia aí que fez diversas coisas passarem do que era físico, do que era da informação analógica para o digital. E a informação digital não deixa de ser uma combinação também criptográfica, né? Não deixa de ser uma forma de codificar e descodificar. De codificar, exato. E, por exemplo, quando você ouve um MP3, por exemplo, né, ou quando você ouve o Spotify, por exemplo, você está ouvindo um arquivo que foi criptografado e você está descriptografando. Perfeito, isso mesmo. Ou seja, hoje praticamente se tornou uma realidade isso, quando você vê um filme, quando você lidar com... Porque antigamente era fita cassete, DVD, e hoje você tem os streams, né? Que são comunicações que estão sobre hexadecimais e outras formas, né? Mas não deixa de estar criptografado, que se você vê... Se você não tiver o codec, você não consegue executar ele. E os DVDs tinham região, né? Regiões por hemisférios, né? Por localização, por localidade lá, que também fazia essa parte de criptografia. Então, aproveitando esse tema, para quem não assistiu o nosso último podcast, que falou sobre rádio, a gente fala um pouquinho sobre essa parte de rádio, de comunicação também. Então a gente tratou ali de assuntos sobre rádio. Inclusive existe tecnologia brasileira que faz exatamente isso. Até tecnologia militar que tenta criptografar ou tenta embaralhar o sinal de rádios piratas, para que elas não atrapalhem, por exemplo, na aviação ou atrapalhem outras rádios. Ou seja, isso aconteceu comigo quando eu tava voltando de São Paulo, né? Tava lá escutando uma rádio, de repente, cara... entrou lá o... Sexo verbal não... Aleluia, glória a Deus! Bem isso mesmo, cara. Foi bem isso mesmo. Aí, eu não participei, né, da gravação de rádio, né? E realmente, vocês lembraram do meu pai. Meu pai realmente atuou um tempo como radialista. E obrigado pela menção ao meu pai. Mas, cara, foi exatamente... Roubar sinal de rádio é pecado também, hein, gente? Porque, olha, tudo que é rádio pirata que eu conheço é rádio evangélica. Cara, é impressionante, né? É impressionante. Daqui a pouco a gente tá sendo invadido também no podcast aqui. A gente falando lá, oi, eu sou o Wendel Bernardo. Aleluia, glória a Deus. Vamos louvar o nosso Deus. Brother, isso é coisa do outro mundo, velho. Mas assim, cara, não precisa ir muito longe, sabe por quê?
existem algumas formas de comunicação que, por exemplo, nós carioca, a gente tem as gírias carioca, né? Onde, se a pessoa não souber descriptografar essa informação, vai ficar perdida. Quando a gente fala, por exemplo, tá ligado? Nem sempre a pessoa entende o que entendeu, né? Tipo, tá ligado? Entendeu? Fechou. Eu vou botar uma pala aqui porque eu tô encarangado aqui, tá? Eu tô tão encarangado que daqui a pouco eu tô rengueando. Aí, cara, se eu for pro sul, eu não entendo nada, velho. Eu não vou entender nada. Fechou? Tipo, pode ser? Caô, velho. Caô, né? Contar uma mentira. Ou seja, a gente... Olha só, caô significa contar uma mentira. Eu tô olhando aqui no Google, tá, pessoal? Tá de boa. Eu tô ok com isso. Olha só, a gente pegou, minimizou ali o tamanho, né? Zipou o arquivo, né? Mas esse negócio de gíria, eu tava no Rio e bem, meu sotaque é muito híbrido, né? Eu tenho um vocabulário do sul, né, do país, e eu cheguei pra uma guria e falei assim, tudo bem? E aí, como que tá teu piá? Piá, uma criança, nossa, a guria levantou e falou assim, o que tu disse? Eu falei, teu piá. Ai, desculpa, eu entendi PA. Depois alguém me contou o que era PA no Rio. Depois pesquisa no Google. Ou pesquisa no Google, ou pergunta inbox aqui. Mas, cara, essa parada de ter uma comunicação criptografada ou reduzida, né, secreta, oculta, cara. Sabe aquela coisa dos que falam que os maçons tinham, né, uma coisa do sinal, apertar a mão, fazer uma jogada com a mão, aí o cara saber que ele era maçom. Umas paradas assim, o ser humano tem dessas coisas, né, de criar um tipo de linguagem que estabelece ali a separação deles com relação aos outros, né? Dizem que os maçons, se levantar o dedo do meio, quer dizer muito obrigado, eu te amo. Não faça isso, pessoal, não faça isso, por favor. Não façam isso. Então, pegando o gancho aqui, cara, sobre essa parte de criptografia, coisas ocultas, né? Secretas, coisas secretas. E aí vem a criptografia, né? Como uma forma de embaralhar a mensagem, como a gente já descreveu em filmes, né? Tem livros que fazem isso, né? Por exemplo, a Bíblia mesmo. Se você não tiver a chave hermenêutica ali, você não consegue entender determinados textos que estão relatados ali. Então, a chave hermenêutica bíblica ajuda muito a você conseguir entender o que está escrito de fato ali, não só na parte histórica. Um dos meus livros de cabeceira é um livro de Isaac Newton, escrito por Isaac Newton. Eu estou inclusive enxergando o livro daqui, As Profecias de Apocalipse e o livro de Daniel, escrito por Isaac Newton. Que isso, hein? Esse cara é outro nível, né, velho? Ele tentou descodificar os sinais, os símbolos que tem tanto em Apocalipse quanto no livro de Daniel. Cara, Dan Brown também, né, com o Código da Vinci, por exemplo, montou uma história, né? Pessoas passaram a acreditar no que estava escrito ali de forma veemente, né? É interessante, um livro, Dan Brown, tá aí, uma outra dica aí, pessoal. Muita gente acreditou no que Dan Brown escreveu ali em relação a Leonardo da Vinci. Não sei até onde realmente tá certo ou não tá, se Leonardo da Vinci realmente tinha essa codificação toda ou fazia algum sentido em relação a isso. O filme é muito bom, o livro também é excelente. Tem um grupo de pessoas ali que levantaram o dedo do meio falando, muito obrigado, eu te amo, Dan Brown. Agora chega. Chega. Já gastou todas as munições já. E aí, cara, a pedido do meu amigo Moisés, pegando esse gancho, né, do Dan Brown, né, de criptografia, alguém pensou em criar uma criptomoeda, né? E aí a gente acaba chegando hoje aquilo que é a parte financeira disso, né? Que não é muito diferente, assim, quando as pessoas falam, Bitcoin, criptomoeda, isso aí não dá pra mim, não. Isso é uma coisa muito doida, isso aqui. E, na verdade, a gente já tem uma relação com isso já há muito tempo. Por exemplo, nenhuma outra pessoa, a não ser o banco, sabe das informações bancárias, por exemplo. Ou seja, você só tem uma agência, número de conta e a tua senha.
No Bitcoin é exatamente a mesma coisa. Você tem um código, um token público e o código privado, né? Um token privado que é igual à sua senha. Perfeito. E aí as pessoas, quando lidam com essa coisa nova, né, de Bitcoin, de criptomoeda, acho que é uma coisa de outro mundo, mas na verdade já faz parte do dia a dia do ser humano direto. Ou seja, a pessoa tem uma informação e tem uma informação pública, uma informação secreta, né? Eu invisto em criptomoeda há muitos anos já. Tem mais de décadas que eu invisto em criptomoeda. Caramba, você tem quantos mil bitcoins? Não, Bitcoin não. Eu invisto em pila mesmo. Pila? É uma moeda gaúcha. É uma moeda virtual. Pila, cara. A cotação tá 1 para 1. Tá 1 para 1? 1 para 1? 1 para 1. De dólar ou de real? Não, real. Ah, de 1? Caraca. Mas a gente tem esperança de valorizar. Vai que, né? Eu nunca vi nessas exchanges de criptomoedas aí esse tipo de moeda inovadora. Pila, né? Pila? Pila. Você vai comprar alguma coisa lá, o cara fala o seguinte, deu 100 reais. Não, 100 pila. 100 pila. Eu pago em pila. Nem todo mundo aceita pila, mas já tem um mercado negro aí que aceita pila. Ah, tá bom. Mas então, voltando aqui para o Bitcoin, né, como sendo uma inovação quer dizer, uma maneira de você ter a moeda, né, uma moeda digital. Acho que é a mais famosa das moedas digitais, né, criptomoedas. Isso. As outras são as altcoins, né, que também têm a mesma filosofia, só que a diferença tá exatamente no seguinte. Voltando para a alusão do banco, né, você tem o banco como instituição responsável pelo teu dinheiro. Por exemplo, se o banco resolver travar sua conta, você não consegue mais usar o seu dinheiro que está lá dentro. Então, essa é uma situação que pode acontecer também com as altcoins. Ou seja, de alguma forma, a empresa que está ali por trás daquela criptomoeda pode ser sancionada pelo governo, pode ser atacada de alguma maneira e, dessa forma, você não conseguir obter o teu investimento, o teu dinheiro de volta. Agora, a vantagem da criptomoeda é que é uma moeda universal, né? Ela conversa em todos os países. Porque é descentralizada. Essa é que é a parte legal. Descentralizada. É descentralizada, ou seja, todo mundo participa desse processo. Ou seja, eu não tenho uma instituição, né? Eu tenho pessoas que estão ali, né, colaborando com aquilo. Ou seja, os mineradores estão ali, tem... né? E a transação é feita peer-to-peer, que é ponto a ponto. Né? Então você compra, eu compro do Edgar, o Edgar vende para o Wendel, eu compro do Wendel e assim é que funciona. Não tem intermediador, não tem uma instituição. E esse é um diferencial do Bitcoin para as outras criptomoedas e a questão de ser um token, né? As pessoas, mas isso não tem valor, mas calma aí, gente. A conta de um banco, né, também não pode ter valor. Se você for sancionado, for bloqueado, por exemplo, né, se você for bloqueado, você não tem como usar aquele dinheiro que está ali e tchau e benção. Aconteceu isso no governo Collor, né? Que o Glaucio perdeu muito dinheiro no Collor. Mas interessante você ver que o Brasil ele se destaca muito na questão do Bitcoin, né? Ou na criptomoeda ali. Sim. Ele se destaca muito porque se não fosse os mineiros, né? O que seria? Cara. Minas Gerais, né? O pessoal tudo de Belo Horizonte lá usando o Wi-Fi. Não é, cara? Mas começou falando do Egito e tal. E o que a gente tem hoje? As pirâmides, né? Que o pessoal fala que tá usando Bitcoin, que tá usando criptomoedas e no final das contas não estão fazendo pirâmides de fato, ou esquema Ponzi e tal, e acaba enganando as pessoas, né? Você já foi enganado Edgar, alguma vez? Não, mas eu tenho alguns amigos meus que entraram na questão de venda de diamantes. Caraca, bicho, isso aí. Comprava diamante lá na África e vendia na Europa. Tinha um comércio lá, eles mostravam lá
ganhos de dinheiro e o que eu soube é que as pessoas perderam. Pudera, né? A pirâmide financeira é crime, Sim. Não só no Brasil, mas ele é inclusive investigado pela Interpol. Mas a gente tem que separar um pouco o que é realmente o mercado de pirâmide financeira, né? Que é o golpe. Mas a pirâmide financeira, ela é contra a lei, né? Tanto no Brasil quanto fora do país lá. Inclusive tem algumas sendo investigadas pela Interpol. Então tem muita gente entrando, caindo no golpe ali por causa caindo no golpe de dinheiro fácil, né? Cara, esse é um problema quando se trata, né, de buscar uma facilidade financeira, né? E a pessoa acaba se iludindo aí. E como nós falamos, né? A criptografia é garantida de 1 para 1, né? De 1 para muitos. Então alguém vai se dar bem com esse negócio, né? Com toda certeza. Mas, pessoal, eu acho que é esse papo que a gente estava querendo trazer aqui, né? Faltou aqui a presença do ilustríssimo Wendel Bernardes. Mas... Não. O Wendel tá aqui, continua com a linguagem de sinais aqui, fazendo. Não, ele não tá fazendo. Não tá. Tá, não sim, tá levantando o dedo do meio falando obrigado, eu te amo. Pelo amor de Deus, para com isso, cara. Foi um prazer estar aqui com você, Edgar. Prazer foi meu, Glaucio. Muito obrigado mais uma vez pela paciência de vocês terem ficado até o final aqui ouvindo o nosso podcast. Isso, cara. As suas piadas foram horríveis, tá? Mas tá valendo. Eu dei umas boas risadas. Mas é isso aí, pessoal. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais. Isso. De dar o seu like, que ajuda muito. Fazer um comentário se você quiser mais um tema. Maratonar nosso podcast. Isso. E não se esqueça do que, Glaucio? Não esqueça de apertar o badalo. Você sabe que dá um trabalho fazer isso? Verdade. Aperta aí, vai lá. Então, mas é isso aí, pessoal. Agradeço aí por ter ficado conosco. Um grande abraço e uma ótima semana. Abraço a todos. Obrigado, Glaucio. Valeu.